Bom, gente, vamos lá explicando então sobre a parte de GPO, no caso do Server 2008, certo? Então, a GPO faz parte das diretivas de segurança do Windows e existe o GPO desde que existe AD, que é desde 2000 Server, tá? Bom, GPO significa Grupo Policy. Grupo Policy é a diretiva de segurança que eu vou aplicar em cima dos meus usuários, certo? Basicamente, GPO eu aplico somente entre dois objetos do meu AD, que é o meu domínio e em cima de um outro objeto do AD que se chama unidade organizacional, tá? Bom, o que acontece? Quando eu aplico em cima do meu domínio, eu aplico, como o próprio nome diz, eu aplico para o meu domínio inteiro, inclusive para você, para os administradores e tudo mais. Então, esse tipo de configuração é interessante quando a gente pensa, por exemplo, no papel de parede, do qual vai ser aplicado em todo o domínio, tá? Inclusive para você, lógico. E o que me dá a possibilidade de eu direcionar essa minha GPO? Direcionar essa minha configuração, e aí eu consigo fazer várias configurações de diretivas para departamentos ou setores diferentes. É a minha unidade organizacional, tá? Que a partir de agora eu vou chamar de UO, tá? A UO, também é conhecida como um container, né? Ela ajuda para vários sentidos. Ela ajuda para você aplicar a sua diretiva de segurança e também para você organizar o seu AD, tá? Então aqui eu vou puxar, vou criar a UO aqui na unidades usuários e computadores do AD. Aqui é um lugar que eu vou mostrar. Existe outro lugar para você criar. Então eu vou vir aqui no meu domínio, eu vou carregar botão direito, né, no domínio, novo, unidade organizacional, tá? E aqui, o que acontece? Deixa eu só carregar o negócio do zoom aqui, para ficar mais fácil para vocês. Aqui, o que ele está me mostrando, né? O nome que eu vou criar, que normalmente é o nome do setor, tá? E isso aqui é um negócio bacana, que antes a gente não tinha, que até o 2003 não se tinha isso, que é proteger o container contra a exclusão acidental. O container, como eu disse, é a própria UO. Então depois, se eu quiser realmente excluir isso, eu vou ter que fazer uma manobra lá, ir no menu avançado para eu conseguir excluir. Mas isso é legal porque ele evita de eu excluir a minha UO sem querer, tá? Então eu vou criar aqui uma UO que se chama etim, tá? Difícil assim, ó, já criou a minha UO etim, tá? Um outro lugar que eu posso fazer é aqui, ó, no gerenciamento de diretiva de grupo. Aqui é porque eu já entrei nele, mas senão ele está aqui nas ferramentas administrativas, você vai encontrá-lo aqui também. Aqui, deixa ele carregar, olha lá, o nosso etim já se encontra aqui. Eu poderia criar por aqui, se eu clicar com o botão direito em cima do meu domínio, nova unidade organizacional, tá? Não é só aqui, na verdade eu posso ter uma UO dentro da outra. Em que sentido? Sentido que eu tenho, por exemplo, um setor que chama recepção, por exemplo, e aí eu tenho, dentro dessa UO recepção, eu vou ter UOs por horário, por exemplo, de manhã, tarde e noite. Por quê? Porque eu vou direcionar a diretiva pelo horário. Por exemplo, o pessoal da noite vai ter uma diretiva mais restritiva do que dos outros períodos, né? Então eu posso vir aqui e botão direito em cima da primeira UO, eu tenho a opção também
de eu criar uma lá dentro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou criar uma dentro aqui, que é o segundo etim. Tá? Deixa eu colocar em maiúsculo aqui. Pronto. Então, olha lá como é que ficou, né? Agora eu tenho uma O dentro da outra, tá? Se você verificar também, agora, se eu der uma atualizar aqui, olha lá, ó, na outra tela na qual a gente foi em primeiro lugar, aqui, ó, eu também tenho isso já atualizado. O que acontece? Beleza, criei todas as minhas UOs. Eu costumo dizer que você não deve economizar nas UOs, certo? Quanto mais destrinchado isso, melhor é, mais assertivo você é, mais você acerta a pessoa que você quer, né? Mas isso não vai ter resolução nenhuma se eu não jogar o usuário dentro e o grupo, tá? Então, por exemplo, aqui no meu users eu não tenho nenhum usuário criado, eu vou criar um aqui. Então, vou criar um usuário que chama etim, né? Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vou desmarcar isso aqui, conclui. Criei o usuário etim e vou simplesmente arrastar para dentro da minha UO. Pum! Então, aí, ó, tá aqui, ó. Eu tenho, então, além da minha aplicabilidade, que é direcionar realmente a minha diretiva de segurança, eu tenho ainda a possibilidade de organizar o meu AD. Você imagina um AD aí com 100, 150 usuários, tudo bagunçado ali dentro da minha pasta users, ficaria mais organizado dessa forma aqui por setor. Mesmo porque eu sou obrigado a colocar aqui, porque senão a GPO que eu aplico em cima da UO, se eu não tenho ninguém lá dentro, ele não vai ser aplicado em ninguém, certo? Outra coisa, é bem interessante que você crie uma outra UO que seja desvinculada de qualquer tipo de GPO. Por que isso? Porque existe algumas configurações que é preciso ser feito no perfil do usuário. E aí, como é que eu vou instalar uma impressora no perfil do usuário se ele tem uma GPO que não deixa ele chegar no painel de controle, não deixa ele instalar uma impressora, não deixa ele fazer nada? Não vou conseguir instalar essa impressora no perfil do cara. Então, eu tenho uma GPO, uma UO, que fica desvinculada de qualquer GPO, né, livre. E aí, quando eu precisar fazer alguma coisa para esse usuário, é só eu jogar esse usuário para dentro dessa UO, fazer o logoff, entrar de novo, que eu consigo instalar a impressora aí no caso, tá? Então não esquece, tá? Porque senão você não consegue fazer nenhum tipo de configuração que seja no perfil do cara. Tudo bem? Bom, aqui, ó, aqui, quando você entra pela primeira vez, ele vem tudo oculto, você vem expandindo e até você ver o seu domínio, aqui no meu caso, malaspa.local. E aí eu tenho aqui ainda, ó, a única folhinha, vamos dizer assim, da qual eu já posso aplicar a minha GPO diretamente, é essa aqui, The Full Domain Policy. Não precisa ser muito bom no inglês para saber que isso aqui vai ser para o domínio, tá? Então, se você fizer alguma diretiva em cima dessa folhinha, vamos dizer assim, vai servir inclusive para você, tá? Vai servir para todo mundo, para todos, tá? Bom, oi. É só você voltar lá e desfazer, tá? Inclusive, eu consigo saber, pô, mas eu quero saber se tem alguma coisa de GPO dentro dessa minha GPOzinha aqui, né? Quero saber se eu tenho alguma diretiva. Pô, vou ter que entrar, ficar olhando configuração por configuração? Seria
totalmente inviável isso, porque existe N configurações de diretivas possíveis numa GPO. Então, o que você faz? Você clica nela e aí eu tenho nessas guias aqui, eu tenho a opção de opções. Opção de opções. E aí, o que acontece? Ó? Aqui, como eu já tenho algumas diretivas aplicadas, aqui ele passa a te mostrar um relatóriozinho, do qual ele te mostra quais são as diretivas que eu tenho para essa GPO. Tá? Então aqui eu tenho tudo que foi feito, tudo que está ativo, e aí é mais fácil você saber se você precisa desativar alguma coisa aqui. Tá? Bom, mas se você for voltando aqui na minha GPO, eu tenho, você deve estar observando que eu não tenho essa folhinha aqui, tá? Como é que eu crio, né? Eu clico com o botão direito e aí, ó, criar uma GPO nesse domínio e fornecer um link aqui. Eu posso, inclusive, vincular com uma GPO existente, tá? Fazer tipo uma cópia, né? Ou quebrar uma herança de uma GPO em cima de uma GPO que já existe, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma GPO no domínio que é de quebrar a complexidade de senha da Microsoft. Se eu quebrar a herança aqui, para esse pessoal dessa UO não vai ter essa diretiva mais funcionando, né? Eu quebro a herança disso aí. Bom, no nosso caso, eu vou criar uma GPO aqui. Aqui é o nome dela. É importante dizer que o nome não vai te influenciar em nada, a não ser por organização de GPO, de AD, né? Então, eu vou colocar aqui GPO etim, tá? E ok. Pronto, ó. Apareceu agora a minha folhinha e aqui, ó, sem relatório nenhum. Tá? Bom, agora ficou fácil. Botão direito, editar. Ele carrega uma outra tela aqui. E aqui dá para você observar o seguinte. Eu tenho dois grandes blocos, que são configurações de computador e configurações de usuário. Tá? Então, vai existir casos que você vai precisar fazer uma diretiva em cima do computador, né? Alguma configuração de instalação de algum software, por exemplo, que vai ficar em cima do computador, ou em cima do usuário, que é 90% das vezes, né? Talvez até mais. Então aqui, ó, eu vou expandindo, ó, diretivas, tá? Aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem tudo. Eu tenho, então, configurações de software, configurações de Windows e modelos administrativos. Nesse caso, eu vou no modelos administrativos para você ver o seguinte. Configuração de área de trabalho, componentes do Windows. O Windows é o... Como que é? O Monsum? Windows. Menu iniciar. Painel de controle, pastas compartilhadas, redes, sistemas e todas as configurações, tá? Então eu vou fazer dois exemplos aqui e tal, coisinha simples. Por exemplo, vou no menu iniciar, que é uma coisa que a gente usa bastante. Então, por exemplo, ó, eu não vou querer que esse cara, o comando executar aqui é bem perigoso, porque mesmo que você tire a opção do menu iniciar, por exemplo, eu tiro a opção no menu iniciar do painel de controle. Na verdade, o que vai acontecer é tirar só, vai sair a opção de lá. Só que se o cara souber o executável, no caso o painel de controle, ele vai no executar, digita e ele chega lá do mesmo jeito, tá? Então eu vou fazer esse teste só para você ver. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer aqui. Não seria... teoricamente, você teria que conhecer o seu usuário aí para saber o que é suficiente para ele. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou apenas tirar
o menu configurações, né? Os programas do menu configurações, que é o painel de controle, do menu iniciar. Então, eu vou só fazer isso, duplo clique, venho aqui, habilito, e ok. Aqui é bem interessante o seguinte, você quer saber o que faz essa diretiva? Tem um helpzinho aqui, é só você ler que ele está te explicando o que faz. E isso ajuda muito quando você está pesquisando a diretiva que você está tentando aplicar na sua rede. Ok, então ele passa a ficar habilitado. Tá? Beleza. Que acontece? Eu não subi aqui, deixa eu subir uma estação, enquanto isso a gente vai conversando mais. Que aí eu vou já automaticamente aplicar essa GPO no meu usuário. É lógico que nessa videoaula aqui que a gente está fazendo, eu não coloquei configurações de IP, eu não coloquei procedimento para colocar a máquina no domínio. Isso aí seria outra videoaula. No trabalho, teoricamente, você já tem que partir desse ponto já. Essa parte já teria que estar pronta. Certo? A videoaula o quê? Tá rodando. Deixa, bonitinha. Minha máquina já subiu, ó. Então, aqui, ó. Subiu, mas não me dá a opção aqui, né? Subiu mais ou menos. O Windows, né? Tá. O que aconteceu? Larararara. Eita, nós. Espera aí, gente. Aê, apareceu. Bom, aqui eu vou trocar aqui, né? Então eu vou colocar o ETIM e a senha 123. Loguei, tá? Então tá criando o meu perfil lá na minha estação. O que a gente vai observar? A gente vai observar que no menu iniciar não vai ter mais a opção do painel de controle. Só que se o cara quiser chamar o comando do painel de controle, ele vai conseguir acessar, tá? Então, ele aqui, ó, não tenho mais o menu configurações que me daria o direito de acessar o painel de controle. Só que, se o cara vier aqui, painel de controle, eu clico e eu vou acessar normal, tá? Então é isso que você tem que tomar cuidado quando você começa a fazer esses tipos de configuração de GPO. Bom, mas eu quero tirar a permissão do cara acessar o painel de controle. Beleza. Então, o que você pode fazer? Você vem aqui na opção painel de controle agora, né? E aí você vem aqui, ó, proibir o acesso ao painel de controle. Habilitado. Ok. Teria outra forma, que é o quê? Arrancar do menu iniciar o comando executar e também arrancar o comando de pesquisar, porque o cara pode pesquisar o executável, tá? Ele só sai da parte gráfica. Oi? O painel de controle só vai sair da parte gráfica. Mas aí, se o cara também souber o diretório do painel de controle, ele pode ir pelo Windows Explorer até achar. Então, o ideal é proibir o acesso, já acaba com isso e acabou. E aí, ó, eu vou ter que fazer o logoff, né? Para poder carregar o perfil do cidadão de novo, tá? Então, eu venho aqui, vou carregar o perfil novamente, tá? Carreguei o perfil. Aqui, continua, então, sem estar aqui, né, a diretiva anterior. Painel de controle. Mas apareceu.
Mas eu não tirei o direito do cara pesquisar. Eu tirei o direito de ele acessar. Tá? Então aqui, ó, operação cancelada devido à restrição existente no computador. Então, ele ainda consegue pesquisar, mas ele não consegue mais acessar. Certo? Então, isso que é um tipo de GPO, tá? E aí eu tenho área de trabalho, eu tenho vários tipos de GPO, tá bom? Esse foi só um exemplo para essa videoaula. Então, falou, tchau.